Pessoal, boa noite, né? Eu sempre cumprimento geralmente nos vídeos com boa noite, porque geralmente eu gravo muito à noite, né? O nosso curso também é considerado noturno, né? Mas cada um vai assistir no horário que for mais adequado, que realmente tiver tempo, tá bom? Mas pessoal, antes de iniciarmos a nossa sexta aula, né? Gostaria de dar alguns avisos. Primeiro, a aula número 6 é a aula que antecede aí a nossa avaliação de primeira VA. Então é a nossa última aula antes da avaliação da primeira VA. Eu deixarei após essa aula mais uma atividade como forma de revisão, né? E como forma também de somatório dos pontos na composição das notas de vocês, tá? Então eu já deixei na aula 4, né, para quem não fez, eu já deixei na aula 4 uma atividade que também, além do objetivo didático, né, de aprendizado, ela também somará pontos para a composição da nota de vocês. Tá? Então fiquem atentos às atividades que eu deixei, até agora foi apenas a atividade número 4. Vou deixar mais uma como forma de revisão e também como forma de pontuação, ok? Então a nossa aula de hoje, pessoal, nós falaremos ainda, né, abordando a evolução do pensamento econômico. Nós falaremos hoje de duas teorias, a teoria neoclássica e a teoria keynesiana, ok? Primeiro vamos falar um pouquinho da teoria neoclássica. A teoria neoclássica, pessoal, ela, pelo próprio nome, né, neoclássica, ela ainda tem pensamentos ainda da economia clássica, só que ela rompe em alguns sentidos, né? Primeiro, a economia neoclássica, principalmente no pensamento aí de Karl Marx, ele passou a estudar muito a economia do ponto de vista político, sobretudo a influência do capitalismo na exploração da mão de obra, né? Esse foi um estudo muito detalhado feito por Karl Marx. Já a teoria neoclássica, ela desaparece esse estudo, né, econômico-político, né? Ele vai tratar principalmente, né, de fenômenos econômicos mais concretos, mais mecânicos, mais técnicos. Então, nisso é uma forma de rompimento da teoria neoclássica para a teoria clássica de Karl Marx, né? Continuando aqui, eu fiz ainda um paralelo, né, entre a teoria clássica e a teoria neoclássica, sobretudo sobre o pensamento da economia clássica do escritor Karl Marx. Na teoria clássica, então, o valor é determinado pela quantidade de produto incorporado, o valor do produto, da mercadoria. Então ele era valorizado sobretudo pela mão de obra empregada naquele produto. O produto que tivesse mais mão de obra empregada era o produto de maior valor. Já para a teoria neoclássica, o valor não era determinado apenas pela mão de obra empregada. Ele era valorado pela sua utilidade marginal. O que é utilidade marginal? É a utilização do termo custo-benefício. Embora você às vezes tenha produtos, talvez que você não incorporou grande quantidade de mão de obra, mas o custo-benefício dele é alto, gerando também uma precificação mais elevada. Então essa é já um rompimento, né, de pensamento que vem da teoria neoclássica. O próximo paralelo nós podemos colocar como a economia clássica, ela dividia a sociedade em classes sociais, que era a classe dos trabalhadores, a classe dos capitalistas e dos proprietários de terra. Já para a teoria neoclássica, ela abandonou totalmente essa ideia de classe social. Para ela não existe classe social, simplesmente existe agentes econômicos. Esses agentes econômicos eram simplesmente os trabalhadores que vendem a sua
mão de obra por um valor, né? E nós temos também outro agente econômico que são os empresários, que ele não ganha pela mão de obra trabalhada, ele ganha em função do lucro das suas empresas, né? Então, praticamente, rompe-se essa ideia de classe social e nós temos aí trabalhando agentes econômicos, trabalhadores e empresários, ok? Continuando, esse período da economia, da teoria neoclássica, ele é um período, pessoal, de grande estudo, sobretudo da microeconomia, né? Com grande profundidade no estudo de demanda, de preço, né? De curvas de demanda, de ponto de equilíbrio. Então nós temos aí uma grande contribuição da teoria neoclássica para o estudo da microeconomia. Então, para a teoria neoclássica não há conflito também social, pois a remuneração é dada pela produtividade marginal. Então não há esse conflito, né, como na ideia ali de Karl Marx, sempre trabalhando o conflito entre os capitalistas e os trabalhadores. Para a teoria neoclássica, a concorrência é regulada pela oferta e demanda. Então, existia sempre uma flexibilidade dos preços e salários, que automaticamente estabelece o equilíbrio. Então, não há aqui uma necessidade de intervenção do Estado. É a ideia do liberalismo econômico, né? Então, o mercado, ele automaticamente ele entra em equilíbrio e que uma intervenção, na verdade, do Estado, ele geraria na verdade, ele reduziria, né, essa interferência era maléfica, porque reduziria o custo, né, e o bem-estar social. Então, a teoria neoclássica, sobretudo, ela prega o liberalismo econômico, que seria a não intervenção do Estado na economia, e que essa intervenção, na verdade, ela seria prejudicial para a economia. Agora vamos falar um pouco, pessoal, do pensamento keynesiano. De onde veio esse pensamento? Né? Do escritor John Maynard Keynes, né? Que viveu entre 1883 a 1946, com a sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Muitos autores, né, que falam que esse livro, na verdade, ele iniciou a revolução keynesiana, tamanho, né, a importância dessa obra de Maynard Keynes, né? E também ele é considerado o pai da macroeconomia. Continuando aqui, Keynes, né, o que ele inovou? Primeiro, ele refutou a ideia do equilíbrio como pleno emprego. Para ele há uma rigidez, ainda uma certa rigidez dos salários e preços, então a economia para ele não tende ao equilíbrio, tende sempre vai haver sempre um desemprego, né? Então essa é um pensamento aí contrário à teoria neoclássica. Continuando ainda no pensamento keynesiano, na sua obra, principalmente, né, essa obra é importante principalmente pelo período que ela nasce. Ela nasce num período de grande recessão mundial, né? Lá nós temos a recessão lá de 1929, né, 1930, né, o crack da bolsa, né, a quebra das bolsas de valores. E nesse período nós temos uma acentuada redução da produção e do emprego. E mesmo com essa redução acentuada de emprego e produção, nós tínhamos ali também, principalmente, a ideia do liberalismo, né? A não intervenção do Estado na economia. Então, daí, justamente nesse período, que vem a teoria de pensamento keynesiano, a teoria geral de Keynes, né? Que procurou, então, mostrar que essa combinação de políticas, então, vigentes não funcionava adequadamente, né? E ele apontou também soluções para sair então dessa recessão vigente naquela época, defendendo o que? Uma maior intervenção do Estado na condução da economia, contrário então ao que? Ao pensamento
liberalista, né? Como, né? Como seria essa intervenção do Estado? Via realmente gasto público, né? É, gasto em obras, né? Redução da carga tributária, redução dos juros, favorecendo o investimento. Então, esta foi a grande, né, contribuição da teoria geral de Keynes, né? Tirando ali a ideia do liberalismo econômico e defendendo uma maior intervenção do Estado também na economia, né? Não poderia apenas pensar na ideia apenas do equilíbrio, então, esperar que o mercado se equilibrasse de forma automática, mas que haveria sim uma necessidade de intervenção do Estado, principalmente na intervenção de gastos mesmo, né? Quando há uma crise econômica, então o Estado ele deve ter déficit público, gastar, né, para que a economia volte novamente ao seu patamar de desenvolvimento. Continuando, pessoal, finalizando aqui a teoria keynesiana. Então, a teoria keynesiana ela foi rica, né, em contribuições para todos os campos da economia, bem como para a ampliação dos horizontes de estudos. Nos anos seguintes, houve um desenvolvimento muito grande da teoria econômica. Então, ainda hoje, nós vemos ainda o uso da teoria de Keynes, né? Nós temos aí uma mistura de liberalismo econômico, né? Mas quando realmente a economia, principalmente quando estamos vivendo aí um período aí também de início de uma recessão econômica, há sim a necessidade de uma intervenção do Estado, né? Principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo hoje, num período de pandemia, que nós temos uma pandemia aí de saúde e também teremos uma crise econômica, já estamos vivendo e não sabemos até onde ela vai se perdurar. Então, estamos vivendo aí um período onde há sim uma introdução do pensamento keynesiano, onde mesmo os empresários que são liberais, né, via de regra liberalista, né, não querem a intervenção do Estado, neste momento, mesmo os liberalistas, eles adotam uma postura mais keynesiana, né, procurando aí o Estado para se socorrer, né, pedindo redução de carga tributária, redução de juros, né, nós temos aí auxílio aos desempregados, uma suspensão aí das folhas de pagamento, nada mais é que uma aplicação um pouco do pensamento keynesiano aí, escrito lá na época da recessão de 1930, tá? Então, com isso, pessoal, fechamos aí a nossa aula 6, última aula, como eu já havia dito, antes da nossa avaliação de primeira VA. Espero, desejo, na verdade, bons estudos a todos. Como eu falei, vou deixar uma atividade para vocês como forma de revisão e também como somatório de pontos na primeira VA, tá? Boa noite e muito obrigado a todos.